Prezados clientes, aposentados, aposentadas que possuíam até então direito à revisão da vida toda, eu estou aqui um tempo afastado do canal, mas diante de um voto muito relevante do ministro Dias Toffoli, me senti na obrigação aqui de trazer uma atualização para vocês, certo? Acerca da revisão da vida toda. Todos já sabem que nós tínhamos vencido no STJ, no STF, e depois de um tempo, o próprio STF, depois que houve mudança na composição da corte, o STF mudou esse entendimento e até então o que era favorável se tornou desfavorável aos aposentados. Só que existem regras processuais, eu já havia dito isso em vídeos anteriores, vocês podem resgatar isso. Existem regras processuais. A legislação, quando existe uma mudança de entendimento chamada de overruling, você precisa respeitar o que já estava consolidado. Você não pode simplesmente, de forma abrupta, romper um entendimento que até então era favorável aos aposentados. Então, aquelas pessoas que ajuizaram naquele lapso temporal em que o STF validava a tese, elas deveriam ter direito à revisão da vida toda. Então, foi isso que o ministro Dias Toffoli apreciou. E ele acolheu esse ponto dos embargos de declaração, que trata exatamente da ampliação da modulação dos efeitos. Então, você vai modular. Quem entrar depois de 2024, mais precisamente aqui no período de 16 de dezembro de 2019 até, quem ajuizou de 16 de dezembro de 2019 até 5 de abril de 2024, mantém o seu direito à revisão da vida toda. Essa é a tese que o ministro trouxe, uma tese muito importante. É o melhor dos cenários? Não. O melhor dos cenários seria que a tese fosse válida e de forma incondicional para todos. Inclusive, se alguém quisesse entrar hoje, deveria ter direito. Mas, enfim, dos males o menor. Se essa tese passar, vai resguardar muitos aposentados que já entraram com essa revisão nesse lapso temporal. Qual é a situação no processo de momento? Após esse voto do ministro Dias Toffoli, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista para analisar com mais cautela o processo. Já havia o voto da ministra Carmen Lúcia acompanhando o relator Nunes Marques, que foi contra os aposentados, e o voto do ministro Cristiano Zanin, que também acompanhou o relator Nunes Marques contra os aposentados. Curioso aqui é que a ministra Carmen Lúcia sempre foi uma defensora da tese, mas eu acho que ela foi pragmática nesse processo, entendeu que já não tinha mais o que discutir e acabou acompanhando o relator contra os aposentados. Mas, diante desse posicionamento expresso do ministro Dias Toffoli, talvez até possamos ter uma mudança de entendimento, ou retorno ao seu entendimento original, eu digo em relação à ministra Carmen Lúcia, e talvez tenhamos esse apoio dela também na tese. Ora, depois de tantos anos que a gente vem acompanhando esse processo da revisão da vida toda, não adianta a gente ficar aqui criando expectativa, soltando fogos, e já dizendo que a tese está garantida para essas pessoas que ajuizaram de dezembro de 2019 a abril de 2024. Não adianta a gente fazer isso, porque processo possui diversas variáveis, existem muitos detalhes que podem fazer você ganhar ou perder um processo, ainda mais quando é um processo que tem impacto a nível nacional e que envolve uma ação contra um órgão público que está vinculado ao governo federal, que é o INSS. Então a gente tem que ter muita cautela. É uma notícia boa? Porque você tem esperança. Você cria uma esperança, você planta uma sementinha da esperança para poder, de repente, resguardar quem já entrou nesse intervalo de tempo. Comemorar? Não. Ter esperança? Sim. Vamos aguardar os próximos passos. Trago novas notícias em breve.